Tá, deixa eu encaminhar com vocês um questionamento sobre o Alexandre de Moraes, que é tema recorrente aí nos corredores do Congresso Nacional e agora mais no Senado, porque é no Senado em que a oposição está buscando as assinaturas para protocolar o pedido de impeachment do ministro do STF. A informação que traz a CNN é que a oposição diz ter maioria no Senado para abrir o impeachment contra Moraes. Parlamentares de oposição anunciaram nesta quinta-feira que reuniram 41 assinaturas em apoio ao pedido de impeachment do ministro. Abre aspas, o Senado, na sua maioria, entendeu que há necessidade da abertura desse processo, afirmou Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, que é o líder da oposição no Senado. Com isso, o movimento é uma sinalização da oposição para demonstrar que o texto terá maioria para ser aprovado no Senado, caso o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, paute um dos pedidos contra o magistrado. Moraes já é alvo de ao menos 30 pedidos de impeachment que tramitam no Senado. Caso um dos pedidos seja admitido, será a primeira vez que o Senado analisará um pedido de impeachment contra um ministro da Suprema Corte. Aí segue aqui a recapitulação de tudo que aconteceu aí com o ministro Alexandre de Moraes. O pedido de impeachment pode ser apresentado por qualquer cidadão, seja parlamentar ou não. Caso seja aprovado nessas etapas, o requerimento será analisado pelos senadores. Nessa etapa, o processo do julgamento passa a seguir o mesmo rito do impeachment de presidente da República, sendo necessário o voto de 2/3 dos senadores para aprovar a medida. Bom, não é na Casa Legislativa dos senhores, mas a opinião do deputado Maurício Marcon sobre esse pedido de impeachment. O Senado se mostra finalmente responsável, né, pelas atribuições que ele detém. O Alexandre de Moraes é conhecido mundialmente como um violador dos direitos humanos, uma pessoa que colocou na cadeia pessoas inocentes, que tem um processo aberto há 7 anos, o processo do fim do mundo, das fake news, completamente inconstitucional. Agora colocou uma tornozeleira no senador, além de bloquear todo o seu salário sem ele sequer ter sido julgado, ou seja, não cometeu nenhum crime, não foi julgado o nosso colega de partido, dentre outras, né, a morte do Clesão, enfim, ele tem realmente muitas coisas a responder para a justiça quando perdeu o seu mandato. E pela primeira vez, a maioria dos senadores eleitos democraticamente pelo povo brasileiro entendeu que ele é sim um criminoso e por isso deve ser julgado. Então agora nós deixamos o lado de dizer que nós estamos perseguindo o ministro, somos maioria e fica no colo do PT e seus aliados, né, defender um violador dos direitos humanos. É bom lembrar que nesses 41 votos, muitos deles são da base governista, pessoas que têm ministérios, cargos e espaços no governo. E eles também entendem que não é mais possível permanecer com um ministro que cometa tantos absurdos como o ministro Alexandre de Moraes. Deputado Bongás. Se não fosse muitas vezes hipócritas as definições de várias pessoas que eu vejo hoje que defendem os direitos humanos, eu parabenizaria todos os meus colegas que hoje defendem os direitos humanos. Aliás, um tempo atrás, quem defendia direito humano, se não me falha a memória, o pessoal da direita dizia que era defender direito humano era defender bandido, né? Não era assim que o pessoal dizia? Direito humano é coisa de bandido. Como mudar rápido, né? Não é mais coisa de bandido. Direito humano agora é coisa séria. Ontem era coisa de bandido. Vocês estão percebendo como é que as pessoas mudam dependendo dos seus interesses, como diria Brizola? Acusar um ministro da alta corte do país, quando ele diz que um senador que incitou um crime, um atentado contra o Estado Democrático de Direito, que operou num movimento para assassinar pessoas, que não respeitou o povo, que elegeu um presidente democrático e que ele não poderia sair do país. Ele tem regras, não é? Ele não fez isso porque sonhou, acordou, pensou uma bobagem. Não, isso tem lei. E a lei tem que valer para todos, não tem que valer só para nós. Tem que valer para todos. Então, quando ele desobedece e cria todos esses atentados, essas tentativas de crime, e tentativa de crime também é crime, então o Alexandre de Moraes não fez nada, e não é só o Alexandre de Moraes. Todos esses processos do Alexandre de Moraes foram confirmados pela turma, dentro do STF.
quando não são confirmados pelo Pleno. Então, essa coisa, o que eles pegam muito, assim, eles têm que pegar uma vítima. Então, assim, achar, agora é o Alexandre de Moraes. Então, é Alexandre de Moraes, é violador dos direitos humanos, é ditador e tal. Gente, não é assim. Não é assim. Então, todos esses processos, ele não agiu fora da lei. Nós temos que reforçar isso. Sorte que nós temos o Supremo Tribunal Federal que aplica. Bom, às vezes não aplica. Pô, tu pode discordar. Não tem problema discordar. Nós não estamos falando de... Discordamos. Tu pode manifestar, mas tu tem que respeitar a decisão. A Câmara Federal, máxima na casa, né, que é o Senado, ele tem nos seus atributos realmente a possibilidade de impeachment. Isso nos faz remeter um debate sério para a sociedade brasileira. Se nós queremos eleger senadores que, mesmo quando a lei da Constituição que o Senado votou, o Congresso votou, é para a nossa Constituinte, para os senadores e deputados que votaram. Se alguém desrespeita essa Constituição, essa pessoa, quando aplica a lei, que é o que o Supremo faz, vai impeachment quem manda aplicar a lei. Então, tu defende um criminoso que está fora da lei e algum ministro que garante a lei, você vai fazer impeachment contra ele. Isso não é sério. Então, eu espero que, mesmo que tenha essa assinatura de maioria confirmada no Senado, não dê andamento. E, pelo que eu já ouvi do Alcolumbre, ele não vai dar andamento a esse processo. A informação que chega aqui é que dificilmente ele vai dar andamento nisso, mas a gente tem que acompanhar. E já lhe passo a palavra, deputado. Depois o senhor me tenta, se o senhor souber quem é o senador que o senhor falou aí que está na base do governo, o Marcos Duval, que teria assinado. Está na base do governo que assinou? Tem vários. Tem a de Santa Catarina, por exemplo, do MDB. Ela é base do governo, tu pode olhar os votos dela, ela vota mais de 80% com o governo. A Ivete da Silveira, a senadora Ivete. Isso. Tá, eu tô com a lista aqui. Eu vou ler rapidinho a lista aqui, tá? O Alan Rick do União, Alessandro Vieira MDB, astronauta Marcos Pontes do PL, Carlos Portinho PL, Carlos Viana Podemos, Cleitinho Republicanos, Damares Alves Republicanos, Dr. Irã Partido Progressista, Eduardo Girão do Novo, Eduardo Gomes PL, Efraim Filho União, Espiridião Amin Progressista, Flávio Bolsonaro PL, Hamilton Mourão Republicanos, Ivete da Silveira MDB, Isalci Lucas PL, Jaime Bagatoli PL, Jaime Campos União, Jorge Cajuru PSB, Jorge Seif PL, Laércio Oliveira Partido Progressista, Lucas Barreto PSD, Heinz PP aqui do Rio Grande do Sul, Partido Progressista, Magno Malta PL, Márcio Bittar União, Margarete Busetti PSD, Marco Rogério PL, Marcos Duval Podemos, Messias de Jesus Republicanos, Nelsinho Trade PSD, Oriovisto Guimarães Podemos, Plínio Valério PSD, Professora Dorinha Seabra União, Rogério Marinho PL, Sérgio Moro União, Stuyvesant Valentim Podemos. Depois, qual é a pronúncia dele, deputado? Stevenson, né? Stevenson Valentim do Podemos, do Rio Grande do Norte. Stevenson. Tereza Cristina do Partido Progressista, Wellington Fagundes do PL, Wildner Moraes do PL e o Zequinha Marinho do Podemos é a chamada que está disposta aqui no site Gazeta do Povo, aqui dos senadores que teriam votado favoravelmente ao impeachment. Vamos lá, deputado Marcon. São 9 partidos, se não me falha a memória, Léo. A gente tinha esse número. Você vê que vai desde o PSB, Partido do Vice-Presidente da República, Geraldo Alckmin, é o PSD, forte base do governo, passando pela União, dentre outros partidos. Então, realmente há um consenso que o ministro Alexandre de Moraes deva, sim, ser investigado. E até na fala do Bongás, meu colega Bongás, a qual eu respeito muito, ele trouxe algumas afirmações do tipo, o ministro diz, né? Qual que é o processo, Bongás, julgado que, por exemplo, o senador Marcos Duval foi condenado por exemplo, como o senhor falou, planejar o assassinato de alguém, planejar um golpe de Estado ou propriamente fazer outro tipo de ilegalidade? Eu não sei se tu tem o número do processo e o julgamento, porque ele não existe esse processo. Ele não foi julgado. O ministro Alexandre de Moraes colocou uma tornozeleira num senador da República e bloqueou todos os seus bens, inclusive suas verbas de gabinete, de uma forma que não houve processo. Não há julgamento. Não há julgamento, senhores. O ministro simplesmente, como disse o próprio colega Bongás, disse que o colega Marcos Duval teria feito isso. E, aliás, se tu me permite corrigir,
colega Bongás, nas acusações contra Marcos Duval, não há nenhuma acusação sobre planejamento de assassinato, como o senhor falou. A gente tem que cuidar quando a gente atribui crimes que nem o próprio ministro Alexandre de Moraes atribuiu a Marcos Duval. Que tu acusar alguém de planejar matar alguém, sendo que nem o ministro Alexandre de Moraes disse isso, a gente está sendo no mínimo leviano. Eu tenho certeza que o senhor não gostaria de ser acusado de ter planejado matar alguém, sendo que o senhor não planejou. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Então o que nós estamos dizendo aqui é que se ele faz isso com um senador da República, a Vaza Jato, que saiu aí com documentos mostrando conversas de WhatsApp, que ele mandava prender, inclusive, pessoas por terem feito um post no Twitter 4 anos antes de 2022, isso não tem nada de democrático. Não existe isso na Constituição. Então, se senadores do próprio vice-presidente da República, do Lula, dizem que ele deve ser investigado, eu sugiro fortemente que vocês repensem defender esse cidadão que é um violador contumaz dos direitos humanos, uma pessoa que não respeita, Bongás, o que nós votamos na Câmara, projetos que tu ou eu discordamos, mas que sejam aprovados, ele não respeita o que está na Constituição. Então, no meu ponto de vista, ele não deve ser acusado antes de ser julgado e condenado. Ele deve ter o direito de se defender, coisa que, por exemplo, muitos do 8 de janeiro não tiveram, porque os processos são copia e cola, independentemente se a pessoa estava lá ou se não estava. E lembro mais, nem sequer a defesa presencial, essas pessoas que deveriam estar sendo julgadas em primeira instância tiveram direito. Muitas, inclusive, com aquela senhora que tem 74 anos, nem uma passagem pela polícia na vida dela teve, está jogada numa cadeia agora, terminando os seus dias, porque supostamente pegou 14, 15, 16 anos, porque o ministro entendeu, sem prova nenhuma, que ela teria participado de um motim, de uma tentativa de golpe armado, sendo que nenhuma arma foi encontrada. Então é deste ministro que nós estamos falando, colega Bongás.